Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena segunda-feira, 4h30 da tarde, para divulgar autores nacionais, para falar de livros, dar boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de entrevistas, que hoje vai até umas 8 horas, 7h30, 8 horas. A gente vai conversar, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais. Um autor que já esteve aqui no projeto, se eu não me engano, ano passado ou esse ano, a gente vai saber já já. Ele que na hora que falou de publicação, falou: Monique, tô publicando. Eu falei: cara, vamos bater um papo. E aí ele, com certeza. E aí tá lançando agora Confesso. É óbvio que eu tô falando do autor nacional Sérgio Gurgel. Vamos bater um papo com ele, conhecer o que ele tá aprontando por aí. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Aceitei aqui. Olá, tudo bem? Bem-vindo! Eu estou levando uma surra aqui novamente da parte tecnológica. Não se preocupe, aqui a gente está te vendo e está te ouvindo. Você está me vendo? Eu que não estou te vendo, calma aí. Não, mas isso é bug do Instagram, não se preocupa não. O Instagram, ele muito de vez em quando está fazendo isso. Tá bom. Mas aqui a gente está te vendo, e quando for para as plataformas, nós dois vamos aparecer. Você quer fazer live assim ou quer entrar e sair de novo? Não, tá ótimo. Daqui a pouco eu acredito que apareça. Então tá bem. Querido, bem-vindo de volta. Como andamos nessa vida literária? Que bom estar aqui de novo. Eu acho que foi no início do ano, Monique. No início desse ano que eu falei para você que estava escrevendo um livro, queria terminar o livro. E muito otimista, disse, de repente até o final do ano eu volto aqui. E deu certo, né? Gente, quer dizer, o tempo está passando tão rápido que eu falei, será que o Sérgio veio ano passado ou veio esse ano? Que maravilha! Quer dizer, 2 livros em um ano, né, Sérgio? Sim. Na realidade, o outro livro já tinha sido publicado há um tempo, mas eu não havia me empenhado na divulgação, né? Sim. O da Locomotiva, a Máquina de Escrever, e comecei naquela ocasião. E agora aprontei outro e o lançamento é agora, dia 7, quinta-feira. Eu já aproveito o convite. Eu estarei lá, hein? Eu espero, né? Eu espero. Eu vou chegar um pouquinho tarde, umas 9h30, mas eu vou lá, vou te dar um abraço. Quero esse livro lindo, que, aliás, tá lindo esse livro, hein, Sérgio? Muito obrigado, Monique. Muito obrigado. Gente, o nome do livro é Confesso. Olha que nome forte. Ô, Sérgio, como é que nasceu Confesso? Olha, é fruto daquele primeiro, da Locomotiva, a Máquina de Escrever. Por que eu digo isso? Porque o da Locomotiva, a Máquina de Escrever, foi uma experiência, foi uma ousadia da minha parte, porque
o meu pai sempre foi um escritor maravilhoso, um poeta, um grande escritor. E eu desafiei meu pai a escrever sobre o meu avô, que foi um escritor famoso, o Amaral Gurgel, escritor de novela, peças de teatro, muito famoso na época dele, infelizmente hoje esquecido, mas meu avô foi um recordista de criação de novelas e eu tinha vontade de escrever sobre ele. Escrevi com meu pai, dei essa ideia para meu pai, que ele batizou a obra da locomotiva Máquina de Escrever, e fizemos um livro de memórias que fugia um pouco aquele padrão, foge bastante aquele padrão de biografias, muito presa a datas e obras. Nós falamos com o coração ali, ele do pai e eu do meu avô. E depois nós gostamos tanto dessa experiência que eu falei para meu pai, vamos escrever agora um romance. Meu pai achou assim, bem, o Sérgio está passando dos limites, né? Um livro de memórias para um romance. E ele falou, você tem ideia, mas é o que? A história? Você pensou alguma coisa? Eu falei, pai, tem mais ou menos. Isso em 2018. Foi quando nós lançamos da locomotiva Máquina de Escrever. E eu falei, pai, eu tenho uma ideia assim, eu acho que é o pontapé inicial, que seria um defensor, um advogado, procurando defender um cliente que se achava merecedor da pena, que se recusava à defesa e queria cumprir pena. Aí meu pai falou, mas como é que você vai fazer isso? Eu disse, pai, vamos fazer como nós elaboramos da locomotiva Máquina de Escrever. Porque da locomotiva Máquina de Escrever, eu falava sobre as minhas impressões a respeito do meu avô, as obras dele, a vida com ele, e meu pai escrevia sempre à margem do capítulo. Eu puxava o assunto, meu pai complementava, até porque meu pai tinha muito mais coisas para contar. Aí ele disse para mim, vamos fazer como da locomotiva. Você faz aí o advogado e eu vou pensar em uma figura, um personagem como seu cliente. A gente vai travar um debate que vai muito além da parte jurídica. A gente vai debater e entrar no campo da filosofia, da psicologia, um debate livre. Eu falei, ok. E ele pensou assim, e o final da história, o meio, o fim, como é que vai ser? Eu falei, no meio da... A gente vai escrevendo, pai. A gente vai escrevendo. E meu pai faleceu, infelizmente. E nós não escrevemos nada. A coisa não passou de um rascunho. E eu não tive mais vontade de escrever. Esse projeto ficou enterrado. E recentemente eu vim morar em Teresópolis, saí do caos do Rio de Janeiro, onde eu trabalho ainda, estou toda hora no Rio de Janeiro, mas vim morar aqui na paz de Teresópolis, me recolhi para cá. E aqui eu senti muita vontade de escrever. E essa experiência me fez lembrar bastante do meu pai também, porque ele já não pode mais desenvolver comigo o personagem que é o cliente, o Francisco, no livro, mas eu pude imaginar o meu pai dialogando comigo durante toda essa construção, que deve ter levado uns 10 meses. Quer dizer, uma mudança de ambiente aí até causou esse desbloqueio do processo criativo. Você foi para um lugar mais calmo, Teresópolis é uma delícia. Quem não conhece aqui o Rio, quem nunca esteve aqui, Teresópolis é uma região serrana aqui do Rio, há muito verde, muita montanha, o clima é mais tranquilo, é fora desse caos daqui do Rio de Janeiro. Eu moro na Tijuca, por exemplo, e aqui é um caos, é buzina, não sei o quê, corre, né? E o centro onde o Sérgio trabalha, né, o centro da cidade, aliás, eu só sei que o Sérgio trabalha no centro da cidade, porque uma vez eu fui fazer live ali na Candelária, e o Sérgio estava assistindo a minha live. E aí ele falou, nossa, você tá pertinho aqui no meu trabalho. E a gente não conseguiu nem tomar um café, só por isso que eu sei, gente. Eu cobrei a visita. Eu cobrei. Como é que você vai à Candelária, não passa no escritório? Como é que faz isso? E aí esse
essa muvuca toda, você desintoxica dessa muvuca, vai para um lugar mais calmo, mais tranquilo, realmente você tem até um pouco mais de paz para escrever. Agora, Foi. o Sérgio, o Confesso, você falou que levou 10 meses para escrever, né? Todo esse processo criativo. Você Sim. resolveu publicar o Confesso de maneira independente ou foi por editora? Olha, eu acredito que eu tenha trilhado aquele caminho que a maioria faz, né? A maioria trilha, que é, vou tentar uma editora. Se nada der certo, eu vou fazer todo o esforço do mundo para conseguir financiar essa minha publicação, porque o valor de tudo isso, a intenção é emocional, é amor à arte, ou amor à escrita, é uma necessidade muito grande de escrever. Eu precisava fazer isso. Aí eu tentei com a editora Nauta, que me recebeu maravilhosamente bem. Marcelo Nunes foi uma pessoa incrível nesse processo, me ajudou bastante, me recebeu de braços abertos. E essa editora nova de São Paulo, né, me apostou nessa obra. E gostaram da obra e estão dando muita força para mim. Que maravilha, porque ó, todo esse trabalho gráfico, esse designer da capa tá lindíssimo. Tá assim, Sim, essa cor que foi escolhida, um verde, obrigado. é um negócio que contrasta exatamente com essa ponte preta, ficou linda. Lembra muito capa de Zafon, gente. Quem conhece aí o Zafon lembra Legal. bastante essa atmosfera. O Confesso, gente, fala o seguinte: no livro, o autor nos apresenta o advogado Marlon. Quem é esse advogado, o Sérgio? Fala um pouquinho pra gente desse personagem. O livro, eu me lembrei muito de você em outra live que você fez, em que você comentou assim: eu escrevi esse livro em primeira pessoa, porque você é escritora e com vasta experiência. Você fez um comentário muito interessante. Você disse assim: escrever em primeira pessoa é visceral, né? Uma coisa assim que nós sentimos muito, a emoção é a flor da pele. E esse personagem Marlon, o protagonista, ele é todo a história toda narrada sob a ótica dele, um defensor, um advogado, e muito amargurado, com seus 47 anos, muito amargurado com essa relação do mundo, essa coisa de se julgar tudo pelo resultado. A visão de que o que é bom é o que dá certo, e o dá certo aos olhos da nossa sociedade é o que dá dinheiro. E ele é um advogado muito empenhado, muito dedicado, com uma larga experiência profissional, mas que amarga essa questão financeira. E se depara com um cliente que não quer ser defendido. Pelo contrário, ele quer sofrer as mais duras penas. E isso passa a ser um grande desafio para o advogado Marlon, que na luta para convencer o cliente de que valia muito a pena enfrentar o processo, várias brechas tinham para ser. Ele poderia explorar no aspecto jurídico. Isso faz com que ele mergulhe profundamente numa questão filosófica. Eu não tive nenhuma pretensão nesse sentido de escrever uma obra filosófica, nem mesmo dar lições jurídicas, de jeito nenhum. Mas eu queria passar bastante da questão puramente jurídica. Eu não queria criar uma obra puramente policial, investigativa, um crime.
e é aquela trama toda que no final se desvenda o crime. Não. Eu queria provocar reflexões das mais profundas. É um livro de amor. Olha, o pessoal tá falando aqui, mostra a capa. O pessoal não viu a capa ainda, não? Lembra da nossa outra live que você falou, mostra aí, e eu falei, puxa vida, eu não trouxe o livro da locomotiva. Não é que eu cometi o mesmo erro, assim, quer dizer, um reincidente, né? Mas a capa está no meu no Face, no Instagram, está no meu perfil. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Pera aí que eu vou. Tem um pessoal todos lá no escritório. Curioso aqui com a capa, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a capa linda do livro do nosso autor. Olha isso, gente. E a editora me ajudou a escolher essa capa, uma sugestão do Marcelo, fazer justiça aqui. Ele compreendeu perfeitamente a obra, ele compreendeu a densidade, o drama da coisa e apresentou essa capa como uma sugestão que realmente é incrível. Muitos elogios a essa capa, porque ela combina muito, muito, muito com a obra. Tá linda essa capa, né, gente? Agora vocês viram aí a capa do nosso escritor. O livro físico, eu acredito que ele já esteja pronto, né? Você que ainda não pegou, é isso? O livro já está à disposição para eu levar para o dia 7, o evento que vai ser lá em Botafogo, no pub secreto, né? Eu coloquei também a propaganda para você, para os seguidores no Instagram. No dia 7, das 17 às 23 horas, lá em Botafogo, nesse pub secreto. E as obras já estão disponíveis para eu levar. Tanto que algumas pessoas que já compraram pelo site da editora, que está à venda pelo site, vão receber lá. Eu vou entregar em mãos. Ai, que delícia! Então, ó, dia 7, já coloca aí na agenda de vocês, lá em Botafogo. Todas as informações estão no feed do nosso autor. Tá no meu story também, se eu não me engano, que eu acho que eu compartilhei hoje. Mas se não tiver, eu após a live vou compartilhar de novo. E aí, obrigado. Como é que tá a preparação desse lançamento? Como é que tá o coração nesse lançamento presencial? Porque o outro você não fez presencial, fez, Sérgio? Fiz, mas eu tinha o hábito de fazer lançamento de livro em biblioteca. E eu tenho 6 livros jurídicos publicados, livros técnicos, e sempre fiz nas livrarias. E eu queria fazer diferente, né? Da locomotiva máquina de escrever já foi um pouquinho diferente. Eu fugi daquela formalidade toda das livrarias e fiz numa biblioteca de uma faculdade de um grande amigo meu, um irmão, e ele cedeu o espaço, e eu gostei muito, porque o pessoal ficou mais à vontade, o pessoal sentou, conversou, coisa que é mais difícil acontecer numa livraria. E dessa vez, eu conheci um salão, um bar, nos fundos de uma barbearia, que é exatamente a barbearia que eu frequento, em Botafogo, e eu achei aquele local maravilhoso. Eu perguntei se eu podia fazer o lançamento lá, eles acharam também uma ideia muito legal, e fugir do padrão, que é uma característica minha, né? Quebrar os padrões. E eu vou fazer lá, e tem um tempo mais dilatado, e com espaço para sentar, para tomar um drink, para conversar, que eu acho bem legal.
Não, e essa ideia é sensacional, porque esses bares, aqui na Tijuca a gente tem um que é um bar-livraria. Você está tomando sua cerveja, está lançando o seu livro, você pode pegar um livro ali da prateleira deles, os leitores, os apreciadores. Essa ideia de fazer lançamento bar está sempre muito em alta. É o Bar do Zé, se não me engano. Porque é uma coisa assim alucinante e atrai muita gente. Porque você vai estar lá recebendo seus amigos, lançando o seu livro, pessoas estarão lá também conhecendo o seu trabalho, que você não conhece, mas que estarão lá. Então é sensacional. E toma uma cerveja, joga um bilhar ali, para quem gosta, enfim. Eu acho essa ideia incrível. Eu estarei lá, gente, que eu não perco lançamento assim. Que bom, que bom. Tem uma galera dizendo que eu queria falar. A Cris, É bom. A gente tem um tempo, não tem aquela correria, não tem aquela fila. Tem um tempo para conversar com todo mundo e é um pretexto maravilhoso para rever os amigos, pessoas tão queridas. E eu tenho muitos alunos espalhados pelo Brasil. E é legal que às vezes o aluno fala assim: professor, você não me conhece porque eu fui seu aluno, eu fui sua aluna num curso online, mas eu vim aqui prestigiar. Eu fico emocionado, é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, né, gente? Agora, o Confesso, né? O Sérgio estava falando aí desse personagem, o Marlon, que você fez em primeira pessoa, né, Sérgio? Você deu essa pegada de primeira pessoa na história. E aí, o Marlon, ele se vê diante de um cliente, de um dilema moral e um entrave jurídico. Ou seja, como defender um cliente que se diz culpado de um crime terrível, segundo o seu próprio julgamento, e que anseia por receber as mais duras penas. Ô Sérgio, quem é esse cliente? Qual é essa atmosfera que você coloca em cima, né, justamente desse crime terrível e que a pessoa ela tem essa, não, eu quero receber a pena, eu tenho... Como é que foi esse personagem? Quem é? Que papel é esse que você vem trazendo na história? Esse personagem é Francisco, é um homem com o dobro da idade, praticamente o dobro da idade do advogado, e que divide com ele uma amargura muito grande e parece que há uma identificação em vários momentos sobre, no aspecto filosófico, a questão da pena, a questão da culpa, o remorso, ele é uma pena muito cruel, é uma pena muito dura. E essa sensação de carregar, a dor de carregar a culpa é algo desafiador para o advogado, porque ele domina a técnica, ele domina a questão processual, a questão penal, e vê uma saída tranquilamente para o cliente. Acontece que aliviar alguém da culpa, aliviar alguém do remorso, é muito mais, vai muito além da questão jurídica. E cada um carrega aí um passado muito peculiar. E o Marlon acaba discorrendo sobre isso, sobre as questões dele também. Há uma troca ali. Então, vai muito além de uma relação cliente, advogado e cliente. Há uma relação de tentativa de salvar a pessoa, salvar um tenta salvar o outro, e é muito forte isso, é muito intenso. Muito bem, então a gente já está vendo aí que temos dois extremos na história, um totalmente racional e o outro totalmente emoção.
aonde faz com que justamente esse advogado, né, ele busque aí respostas sobre si mesmo. E aí o livro fala o seguinte: consciente da falta de sentido em sua própria vida, o protagonista, o advogado, se lança a uma busca por respostas que talvez lhe revelem mais sobre si mesmo do que sobre aqueles que ele deseja ajudar. O Sérgio falou que a narrativa tem uma pegada ali psicológica, filosófica. Ele não entra justamente na trama, mas sim tudo que ela pode levar ao personagem de um outro lado. Em meio ao caos da cidade grande, em que as relações humanas nem sempre são as mais amigáveis, Marlon reflete sobre a perda sua e de seu cliente e sobre como a realidade parece lhe empurrar inexoravelmente para a mais completa solidão. O que você quer dizer com esse trecho do teu livro? O Marlon, ele é amargurado, conforme eu falei, pela questão do resultado, esse julgamento pelo resultado. Se é um advogado rico, então é um advogado bom. Se é um advogado pobre, é ruim. Se é rico, é um marido bom. Se é pobre, não serve. E o Marlon fica muito preso, o personagem fica muito preso a essa teoria que para ele é uma verdade absoluta. E a luta pela liberdade do cliente faz com que essas coisas que são dele venham à tona. Não problemas só do cliente. Ele tentando entender o cliente, ele faz uma catarse, né? Ali um levantamento de toda a história de vida, um questionamento sobre a própria justiça, a utilidade das penas, o caos da cidade grande, a falta de amor, as frustrações dele, a solidão dele. Então, o Marlon é um advogado que precisa fazer o papel de lutar pela liberdade dos outros sem ter esperança em praticamente nada, sem acreditar em nada, o que torna tudo muito mais difícil para ele. Sim, entendi. Bom, ô Sérgio, essa obra você vai fazer continuação dela, não? Você parou com ela aí? Olha, eu ouvi pessoas falando, eu ouvi de pessoas muito queridas esse comentário, assim, dizendo que o livro precisaria continuar, essa história precisaria continuar. Eu sinceramente, não sei, porque eu fui escrevendo, Monique, a cada capítulo eu refletia sobre os rumos da história. Eu não tracei um plano. Eu sabia que o enredo seria essa relutância do cliente e a frustração do advogado e de não ser visto como ele gostaria pelo fato de ser pobre. Mas as coisas que foram surgindo ao longo da escrita, do desenvolvimento, elas foram tomando o rumo que eu sentia naquele momento. Tanto que, às vezes, eu escrevia alguma coisa e pensava assim, eu vou ver se amanhã, quando eu fizer uma releitura, eu vou sentir da mesma forma, porque foi tudo muito escrito com a alma, foi tudo muito intenso. E eu não sabia realmente como iria terminar. Fazia algumas especulações e eu ouvia de vez em quando de amigos que acompanharam esse desenvolvimento, dizendo assim, precisa continuar, você pode criar uma outra história para esse defensor. Eu gostei de ouvir isso, porque conseguiram
gostar dele, conseguiram gostar de um personagem tão duro, tão, tão intenso, tão pesado às vezes até. Sarcástico em alguns momentos e pesado, duro, sem esperança, mas eu gostei de saber que algumas pessoas se apegaram a esse personagem. Eu fico pensando, será que caberia uma outra história? Ou será que isso daí já é da nossa cultura atual de série, né? Porque a gente gosta de série hoje em dia. Tem esse É, lado também. e eu É também tive verdade. essa tendência. Eu tive essa sensação, puxa, num segundo momento, depois eu pensei, no segundo momento, será que eu vou escrever um segundo livro sobre esse personagem? Mas pode ser, né? Se vier inspiração. Que maravilha. A Augusta está falando aqui. Você escreve com a alma. Tem uma galera que está aí te prestigiando A e que com professora Maria certeza Augusta. estará no seu lançamento. Coisa boa. Que legal, Ó, que legal. uma A professora galera. Maria Augusta, ela é, além de uma amiga incrível que eu tenho, tão amada, ela é de uma cultura incrível. Eu fico até um pouco envergonhado por saber que ela está ouvindo. Uma cultura, uma professora de português exemplar, incrível. Que Minhas dúvidas eu maravilha. tenho com ela. Agora, ô Sérgio, tem algum personagem, outro personagem na tua história que não foi citado nesse primeiro momento que a gente leu aqui? Algum personagem que você acha realmente que está ali junto com o leitor caminhando, com um advogado ou com um cliente, um outro personagem que vai guiando o leitor na história? Sim, no caminho do Marlon surgem alguns outros personagens e que servem até para que o Marlon possa demonstrar um outro lado dele também. Uma personagem mais velha, uma mulher mais velha, menos formal, porque o personagem Marlon é muito formal, ele tem uma grande dificuldade de se desprender dessa formalidade excessiva do direito, e eu falo isso por experiência própria, né? E algumas pessoas quebram isso nele, acabam puxando Marlon para uma conversa informal, solta, e ele tem dificuldade de lidar com isso. Eu achei interessante colocar o personagem Marlon em situações muito difíceis para ele. Tranquilas para a maioria, mas para ele difícil. Um homem acostumado à extrema formalidade, à técnica, poucas palavras e uma objetividade excessiva. Mas eu acho que os personagens que aparecem acabam provocando uma revelação da personalidade dele que era necessária, era importante mostrar como existe uma distância entre o discurso e o comportamento. Um discurso, às vezes, muito duro, muito sem esperança, muito amargo, mas, por um outro lado, comportamentos que são dignos de pessoas com um coração enorme e que vivem num conflito muito grande, que eu acho que passa por todo mundo, né? Todos nós somos assim. É difícil compatibilizar o tempo inteiro o nosso discurso com as nossas atitudes. E Marlon vive isso em contato com cada personagem dele. Do livro, aliás. Você agora tocou num ponto aí que eu tô com as minhas pulgas atrás da orelha, né? Você, dentro dessa narrativa, qual foi ali o teu maior objetivo, ou o principal objetivo, né, dessa retratação dessa existência humana,
dentro dessa tua obra? Porque a gente deve ter ali questões éticas e morais da narrativa, essa existência humana que os personagens vão desenvolvendo e sendo retratados durante a obra. Qual foi ali o teu maior objetivo nessa retratação, justamente, né, nessa retratação da existência humana que os personagens vão desenvolver? Eu acho que esse é o X da questão, né? O existencialismo, a utilidade de tudo, uma insatisfação constante, uma angústia constante, um desprendimento de tudo aquilo que não faz sentido. É uma provocação, é uma provocação constante. Eu coloquei no personagem Marlon um contestador nato, um homem que consegue criticar tudo, ele defende qualquer um, ele acusa qualquer um, ele consegue ver o lado de um mesmo ponto por diversos ângulos. E quando se depara com o cliente, que tem uma cultura muito grande e um poder também uma crítica muito forte, ele parece que entra em parafuso, assim, ele fica com isso mais acirrado. E é um mergulho nessas coisas que passam despercebidas pela maioria. Os detalhes, o sentimento, a dor, a morte, principalmente, porque o livro, durante toda a história, se enfrenta muito a questão da morte. E a morte em todos os sentidos, a morte real e a morte simbólica, a morte do corpo e a morte no sentido de a perda da vontade de viver, a desesperança, a inutilidade de tudo, a questão da superficialidade que tanto angustia o personagem. E ele consegue travar um diálogo desse nível com Francisco. Você acabou respondendo uma outra pergunta que eu ia te fazer, o que foi sensacional, que era justamente essa. Como que você ali dentro da tua obra, né, explora justamente essa dualidade entre o corpo e a mente. E aí você acabou de responder. Que coisa boa. Agora, o Sérgio, você hoje tem, fora os livros técnicos, né, que são vários, se eu não me engano, são mais de 8 ou 10 livros técnicos que você tem. Mas fora esse, confesso, hoje você tem quantos livros publicados? Olha, eu tenho 6 livros jurídicos, alternando entre o direito penal e o direito processual penal, tudo na área criminal, né? Diferentes editoras. A primeira editora foi a Fortune, e depois uma editora de Brasília. Depois eu escrevi para Campos Elsevier, mais 3 livros. E o último livro foi da Ímpetus, a editora Ímpetus, um manual de processo penal. E em seguida eu fui para Chiado para escrever o livro de memórias a respeito do meu avô. E agora com a editora Nauta, essa minha ousadia de dar uma de romancista, né? E o prazer, a trajetória, a criação do livro já valeu muito, muito. E eu não faço como Marlon, de esperar um julgamento pelo resultado. Escrever um livro é um fim em si mesmo. Ele é vida. Escrever o livro é vida. Mesmo que o livro fale da morte, né? Mas escrever é vida.
Exatamente. Agora, eu sei que o livro está em lançamento, né? Só para frisar aqui, o lançamento vai ser agora dia 7, aqui no Rio de Janeiro. E que você está aí, né? Pronto para produzir outra história. Será que 2024 tem mais obras chegando? Ah, sim, Monique. Eu tô rascunhando o próximo livro, não a continuação desse, né, do Confesso, não é uma parte 2 do Confesso, mas é um livro que eu já tenho um título provisório de Estática, mas é um livro que não tem esse enredo jurídico. É um desafio ainda maior para mim, porque quando eu entro no campo jurídico, eu me sinto muito à vontade, né? No livro Confesso, o que eu fiz? Eu falo da parte jurídica, mas de uma forma extremamente simples e que ninguém precisa ter qualquer formação nessa área para compreender. Só que dessa vez, o livro Estática, que eu estou rascunhando, já estou no primeiro capítulo, ele nem passa por por esse, por esse ambiente jurídico. É um livro mais voltado para as questões de amor e de arte. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. A gente já pode esperar coisa boa, né, gente? Vindo do Sérgio. Sério. 2024, né? 2024, exatamente. Agora, eu recebi uma mensagem aqui. Pergunta para ele sobre o crime do livro. Existe um crime ali, porque existe o advogado e o cliente. Esse crime em questão é um spoiler, é um plot, ele é evidenciado. Será que eu estrago o livro se eu contar o crime? Apesar de que logo no início, logo nas primeiras linhas, o crime é revelado. O crime que é o objeto do processo e que o Marlon analisa se vai ou não atuar. Eu posso dizer assim, o crime é a participação em suicídio, é o crime do artigo 122 do Código Penal. Esse é o crime que faz parte aí do enredo, porque, como eu falei, trata da morte real e a morte simbólica. E essa é a parte da morte real. Entendi agora. Interessante, né? Agora, esse homem aqui na capa seria quem? É muito legal esse homem, porque ele tem uma aparência de uma pessoa mais velha, né? Ele tem um caminhar, pelo menos na minha visão, eu olho para essa capa, eu tenho uma sensação de estar vendo Francisco, mas isso daí vai variar. Eu deixo aí para o leitor tirar as conclusões. O Marlon é um advogado jovem, né? Vou dizer jovem, 47 anos, jovem. Eu tenho 53, então vou dizer que ele é jovem. Ele não parece muito a figura do homem que caminha na ponte. Está mais para Francisco. Essa penumbra, né, gente? Essa ponte vazia, o fundo do nada, uma coisa ali meio londrina, um negócio estranho, um personagem cabisbaixo. Eu adoro essa atmosfera, gente. Já. E passando de um lado e é o quê? passando de um lado para o outro, né? Saindo de um lado. A ponte é um símbolo muito forte mesmo. Isso. Toda uma simbologia nessa ponte que ele atravessa sozinho, cheio de penumbra ali. Ai, gente, eu adoro. É a cara do livro. Para a gente conhecer um pouquinho o Sérgio, né? O Sérgio, ele é advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processo Penal. Ele publicou aí diversas obras jurídicas e artigos na Folha de São Paulo
Estadão e Correio Brasiliense. É também coautor do livro Da Locomotiva à Máquina de Escrever, que ele explicou aqui para a gente no início, todo o processo junto, né, com o pai sobre o avô, que foi realmente um grande novelista. Foi publicado pela Chado em 2018, biografia do precursor das telenovelas, o Amaral Gurgel, que era o seu avô paterno. Confesso, é o seu primeiro romance publicado. Ô Sérgio, quem quiser o livro da Locomotiva, como é que consegue? Uma das formas é indo lá no dia 7, né? Olha que legal. Comparecendo vai ser muito legal. Mas eu sei que para muitos é impossível. Então, pelo site da Editora Nauta, ali tem um site lindíssimo. Tem um menu muito bem organizado, com os autores, os livros. E ali vocês podem comprar por Pix, cartão de crédito, eles entregam em casa, facilita muito. O livro já está sendo vendido acho que desde o mês passado, sim. E vai ter versão digital? Sim, em breve vamos ter a versão digital dessa obra. Ainda não está disponível, mas eu acho que já é padrão, né, das editoras. Uns 3 meses depois a obra começa a ser disponibilizada no formato digital, o que eu não vejo a hora também, gosto muito. É claro que, para mim, é essencial aquele cheirinho de livro novo, né? Segurar o livro, eu adoro, viciado nisso. Mas também é muito legal poder contar com livro digital, acho muito legal também. Tem uma galera que adora, né? Eu também sou do livro físico, eu adoro o livro físico. Mas o digital tem uma galera realmente que gosta, que curte, que compra. Sim, sim. Agora, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é Sérgio R.A. Gurgel, de Ricardo do Amaral Gurgel, Sérgio R.A. Gurgel. E no perfil eu disponibilizo todas as notícias a respeito das minhas obras, tanto dos livros jurídicos quanto livro de memórias, romance, informações sobre o meu escritório no Rio de Janeiro. Eu sou sócio no escritório no Rio de Janeiro, da advocacia. Atuo na advocacia criminal também. É o Costa Mello e Gurgel Advogados, no Rio de Janeiro. E no site também disponibilizo essa parte para os interessados no mundo jurídico em geral. Muito bem, eu vou marcar o Sérgio aqui na entrevista. Vocês vão poder assistir em todas as plataformas do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Agora, Sérgio, eu tenho 2 últimas perguntas para você. A primeira que eu amo perguntar isso porque eu sou curiosa, e a segunda para os leitores de maneira geral. O que nós, leitores, podemos esperar de Confesso? Poxa, que pergunta difícil, Monique. Que pergunta difícil. Olha, uma coisa que eu senti na hora que eu comecei a dividir um pouco dos rascunhos, dos capítulos iniciais, eu ouvi muito assim: poxa, Sérgio, mas a sua visão, mas você não é isso, você não é assim. E eu tive que dizer para muitos: olha, mas não sou eu, não sou eu. O personagem tem um personagem, é o Marlon. E aquilo que a gente conversou na nossa última live sobre Da Locomotiva à Máquina de Escrever. Nós somos todos os personagens, né? Porque todos saem da nossa cabeça. Então, um pouquinho da gente tem, todo personagem. Mas o que eu posso dizer, então, o que eu espero é que aceitem a reflexão de um personagem, é pura ficção, mas que ele trata de coisas que
que estão no nosso dia a dia, coisas muito duras, sentimentos muito profundos, que todos nós temos que enfrentar. É um personagem inventado, não sou eu, mas as lutas são nossas. Os problemas ali são muito, muito nossos. Isso é. Não confundam, hein, gente? O Criador e a criatura. Isso. Até porque ele é mais novo. Ele é mais novo que eu, ele é mais bonito que eu, ele é mais tudo que eu. Então não sou eu. Ai, meu Deus. Ô Sérgio, o que você está lendo agora? Olha, eu acabei de ler a obra O Assassinato de Cristo, do Wilhelm Reich, que é um autor que eu amo. Eu já tinha lido Psicologia de Massas do Fascismo, e agora eu encontrei essa obra. Eu já tinha feito a releitura de livros do Albert Camus, que eu tinha lido na minha adolescência, mas é diferente, né? Ler um livro com 17 anos e ler um livro aos 53, a obra é a mesma, mas a nossa visão é muito diferente. E eu encontrei o livro O Assassinato de Cristo e fiquei impressionado com a qualidade da obra e vou ler novamente, porque tem livros que eu leio em seguida, assim, eu acabo, eu vou ler de novo. E esse livro me marcou muito, tanto que na abertura do livro Confesso, eu fiz uma citação da obra, que eu falo que para alguém sair da prisão, em primeiro lugar, precisa perceber que se encontra dentro dela. O Assassinato de Cristo, Wilhelm Reich. Aliás, tem uma parte aqui do teu livro que está entre aspas. Foi você quem escreveu ou foi alguém que falou sobre a tua obra? Que foi: a distância estabelecida entre mim e o corpo só me permitia visualizar a ponta do nariz coberta por um filó transparente. Essa cena reduzida em paisagem era somente o que me sobrava de um ponto cego do corredor. Sim, as pessoas morrem, percebem os olhos atentos, mas foi Kafka, diante do inevitável, quem conseguiu revelar que o sentido da vida é que ela acaba. E agora volta ao cenário do epílogo de muitas histórias, porém não mais para homenagear gente querida, coberta de pétalas brancas e rodeada de moscas, esfregando as patas, fingindo louvar a Deus, mas sim para encontrar quem ainda pode ter um coração pulsante. Fecha aspas. Esse trecho é do meu livro, não é uma citação, é meu texto. É meu texto. Agora eu entendi. Muito bem. Agora eu entendi. Eu achei que fosse tirado de alguma citação, de algum outro livro que você possa ter lido. Ficou linda essa parte. Bom, frisando aqui, lançamento dia 7, hein, gente? 7, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Sérgio, querido, você quer acrescentar alguma coisa? Só agradecimento. Eu te agradeço muito pela oportunidade, Monique. A sua cordialidade, sua simpatia de sempre, a sua cultura e como contribui para todos que escrevem. Você é admirável. Esse podcast, todas as suas entrevistas e postagens são admiráveis. Parabéns. É isso que eu preciso acrescentar. É isso aí. Parabéns, Monique. Muito obrigado. Eu é que agradeço por ter um escritor tão potente, inteligente no meu projeto, que queira fazer parte do meu projeto, que quando tem lançamento manda mensagem. Eu fico realmente muito boba, assim, quando, uau, gente como o Sérgio me procura para falar do livro. Eu sou realmente
uma privilegiada. No dia 7, estarei. Eu vou chegar umas 9h30, 9 e pouquinho, mas eu vou lá, quero confesso, a gente vai tirar foto, vou te Foto, prestigiar claro. com certeza. Ah, Vejo de que perto bom. esse Não vejo a hora. fenômeno. E Não só vejo te a hora, Monique. agradecer, querido. Sempre, Obrigado. volte sempre que você quiser, tá? Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Vocês foram incríveis. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Sérgio, um beijo, querido. Tá. Obrigada. Um beijo a todos também, a você e a todos que participaram. Muito obrigado. Até quinta.